Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Com a certeza de que tudo pertence ao Senhor, tudo está debaixo do seu controle soberano, tudo está debaixo da sua determinação. Nós vamos começar esse culto que foi determinado por Senhor, estava nos planos de Deus, que nós realizássemos esse culto e dessa forma, através de uma transmissão online. Eu espero que cumpramos todos os propósitos desse culto, irmãos, que é agradar o coração de Deus, mas também servir de edificação para as nossas vidas. Vamos orar? Muito obrigado, Deus. Obrigado, porque podemos realizar esse culto. Obrigado, porque ainda temos essa liberdade, ó Pai. Quem sabe virão aí tempos difíceis, tempos em que a liberdade religiosa não será tão permitida, tempos em que os cultos, mesmo de forma online, não serão permitidos. Mas, Senhor, enquanto isso não vem, ajude-nos, ó Deus, a aproveitarmos cada momento para estarmos juntos, louvando, te glorificando, e que os irmãos participem ativamente desse culto, mesmo através dessas vias que estamos usando, ó Pai. Também, ó Deus, aqueles que não são membros da Igreja Batista em Nova Suíça, e quem sabe aqueles que não são membros de nenhuma igreja evangélica, que eles também se sintam participantes, desejosos, ó Pai, e movidos pelo Teu Santo Espírito. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 406 do nosso cantor cristão. Esse hino fala assim: que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar. Cristo, Cristo, já confio. Irmãos, como é bom poder crer em Cristo. Deixe-me abrir aqui rapidamente. A primeira estrofe fala assim: que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Aí sim, o estribilho fala: Cristo, Cristo, já confio em teu nome e em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Vamos fazer essa oração ao Senhor através desse hino. Louvemos ao nosso Deus.
agora ter um tempo de intercessão. Nós sempre colocamos diante de Deus a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, né? Dora, Janaína, Marilda, Lourdes, Anacleta e Jaqueline. A Jaqueline, pela graça de Deus, irmãos, na segunda-feira veio para casa, não é? Só retornará ao hospital agora para retirada dos pontos. Louvado seja Deus, porque Deus agiu de forma tão misericordiosa e graciosa na vida dessa irmã e na vida da nossa igreja também. E vamos continuar orando pela Priscila. Precisa ser alvo constante das nossas orações. O estado dela continua muito grave, está em coma e precisamos orar por ela, irmãos, para que Deus reverta essa situação dela. Vamos também orar pelos pedidos que chegaram até nós. Eu farei menção agora nesse momento de intercessão. Então, ore ao Senhor junto comigo nesse instante. Deus bendito, Deus de toda consolação, de toda graça, Deus que responde às orações, Deus que cuida de nós, Deus que é poderoso, majestoso, tão magnífico, mas ao mesmo tempo um Deus de perto. Nós colocamos diante de Ti cada um desses pedidos, lembrando da saúde da irmã Dora e suas lutas para a recuperação da sua saúde. Abençoe também a irmã Janaína, os seus preparo para a cirurgia, os exames que tem feito. Tome essa vida em Tuas mãos. A irmã Anacleta, as dores que sente, obrigado porque ela teve uma melhora esses dias devido a uma atividade fisioterápica que fez, mas continue abençoando a Deus, a irmã Anacleta, também a irmã Marilda, no seu pleno restabelecimento. A irmã Lourdes está muito feliz porque o problema original se não tem mais, mas ainda sente os efeitos da quimioterapia. Tome essa irmã em Tuas mãos. Também, ó Deus, eu quero pedir pela irmã Jaqueline. Muito obrigado, ó Pai, porque ela está em casa, porque Tu destes essa irmã a bênção de estar nesse processo agora de recuperação de saúde. O que eu peço é que haja um restabelecimento pleno e que ela, mesmo aos poucos, ela possa recuperar completamente a sua saúde e voltar às atividades normais que realizava. Também, ó Deus, eu peço pela Priscila, pelo pastor Douglas, pela filhinha, pelo pai da Priscila, pela igreja da Priscila. Senhor, tome essa Tua serva, ó Pai, cuide dela. Num estado tão difícil, tão grave, mas não existe situação irreversível se Tu quiseres. O que nós pedimos, ó Pai, é que a Tua mão cheia de graça, que o Teu favor alcance essa vida, chegue, seja derramado, exercido nessa vida, ó Pai, para que ela saia dessa situação tão complicada. Nós cremos que é possível, tudo é possível para Ti. Por isso nós oramos a Ti. Ajude, ó Deus, a Priscila na sua luta, ó Pai. Ó Deus, eu venho colocar a vida da Alcir em Tuas mãos. Alcir é irmã da irmã Marinete e Alcilene. Ó Senhor, tome essa vida também, que está lutando, que está com problema de saúde. Cuide dela, ó Pai. Também o Marcos, ó Deus, que problema tão difícil. Ó Senhor, venha ajudar. Abençoe, ó Deus, essas pessoas. Ó Pai, venha cuidar nesse tempo tão difícil que estão passando de saúde, ó Pai. Ajude, abençoe, fortaleça, dê esperança a esses corações. Eu venho pedir pela dona Cecília, a avó do irmão Fabiano. A irmã Nayane faz esse pedido, ó Pai. Está numa situação delicada de saúde.
Ó Deus, venha cuidar dessa senhora também, ajude ali nesse momento, ó Deus, abençoe os familiares, dando paz, tranquilidade, conforto que vem do alto, ó Pai, e o que nós pedimos, ó Deus, que Tu abençoes a dona Cecília para que ela se recupere, ó Deus, e fique bem e volte para o seu lar. Também, ó Deus, eu venho pedir, te agradecer pelo Heitor, obrigado, ó Deus, porque nós oramos por esse garoto, passou por uma série de cirurgias, de tratamentos quimioterápicos, mas agora está em casa, vai fazer uma cirurgia ainda, mas obrigado porque está melhorando, ó Pai, obrigado porque tu tens derramado a Tua graça sobre essa vida, abençoe, ó Deus, tanto ele quanto os familiares, e que eles possam conhecer o Teu amor e a graça que há em Cristo, e reconhecer que é importante ter a vida em Tuas mãos através de Jesus Cristo, entregar as suas vidas a Cristo. Abençoe, ó Deus, venha curá-lo plenamente, mas venha curá-los, curar a todos, tanto o Heitor quanto os familiares espiritualmente também. Tome essas vidas em Tuas mãos. Colocamos diante de Ti a vida da missionária Danessa e dos seus familiares lá no Paquistão. Esse contato que tem sido feito agora de forma mais próxima com ela, ó Deus, através do Ministério Infantil da nossa igreja. Nós temos sabido de muitas necessidades, ó Pai, através desses contatos, dessas mensagens que têm sido trocadas, muitas questões difíceis, lutas, ó Pai. Então nós colocamos diante de Ti a vida dela, ó Pai, desse trabalho importante que ela faz com as crianças lá, as dificuldades que enfrentam, dificuldades religiosas e também dificuldades financeiras. Ó Senhor, tome essa missionária em Tuas mãos. Eu venho colocar também diante de Ti, Senhor, a vida dos familiares do Senhor Antônio. A irmã Diana, a irmã Elisete pediram oração pelos familiares, já que esse senhor faleceu semana passada. Pedimos, ó Pai, o Teu consolo nesse tempo de luto, que esse luto seja vivido, bem vivido, mas que a tristeza, que a dor seja consolada pela Tua graça, ó Pai. Ó Senhor, venha abençoar, cuidar dessa família. Ajude, ó Pai, nesses tempos tão difíceis, ó Deus. Quantos pastores têm partido para a glória nesses últimos dias? Muitos pastores conhecidos nossos, pastores conhecidos da nossa cidade, pastores conhecidos do nosso estado. Ó Deus, venha consolar também os familiares. Venha trazer paz, a paz que vem do Teu consolo, do Teu conforto ao coração dos familiares e das igrejas desses pastores. Tome, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos. A irmã Vânia pede pelo Márcio, que está com uma situação de saúde agravada devido ao Covid-19. Tome esse moço em Tuas mãos, que ele possa se recuperar. Ele é noivo da irmã do irmão Enéas. Venha ajudar esse rapaz na sua plena recuperação. Também continuamos a pedir pela mãe da irmã Alenice, nas dificuldades da vida, nas questões do seu coração. Às vezes, ó Pai, quantas vezes, ó Pai, é mais fácil nós cuidarmos das questões físicas do que da saúde do nosso coração, da saúde espiritual. Venha abençoar, ó Deus, essa irmã, cuide dela, do seu estado físico, mas também venha ampará-la e socorrê-la nas questões que ela precisa resolver dentro do seu coração. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos. Também colocamos a família da irmã Cristiane Crispim, o relacionamento familiar, o sustento da irmã Cristiane e os seus familiares próximos. Ó Deus, venha abençoar, venha cuidar,
venha ajudar, ó Deus, a superar as dificuldades que muitas vezes surgem, ó Deus. Ó Deus, eu venho colocar a vida da Sula e da família em tuas mãos. A Sula é uma senhora que nós conhecemos lá do Parque Maria Tereza. A irmã Deise vem fazer esse pedido. Ó Deus, vem abençoar também com teu conforto, porque ela perdeu a sua filha. Ajude, ó Deus. Eu sei que a tua graça pode amparar e pode trazer aquela sensação de paz e consolo. E somente o teu Santo Espírito pode fazer isso. Eu peço a Deus essa intervenção do teu Santo Espírito nessas vidas, para que esse consolo seja sentido nesse tempo tão difícil, ó Deus. Peço pela vida do Samuel, filho da irmã Audileia, que precisa fazer uma cirurgia, mas os atendimentos estão suspensos devido à Covid. Ó Senhor, que os atendimentos voltem o mais rápido possível, que Samuel faça essa cirurgia e recupere o seu problema. Deus, venha cuidar dessa circunstância, dessa situação também, ó Deus. Pedimos também o teu cuidado especial sobre essa questão. Colocamos diante de ti um agradecimento que a irmã Elisete trouxe sobre o médico do seu pai, doutor Alexandre, que esteve muito mal, chegou a estar entre a vida e a morte, mas agora está se recuperando, teve alta. Obrigado por isso. Nós já oramos por ele aqui e agora nós viemos te render graças, ó Pai, por mais esse milagre que tu operastes nesse tempo tão difícil que temos vivido, ó Deus. Também eu coloco a vida da Débora, a sua saúde, ajude, ó Deus, no seu pleno restabelecimento, e também da irmã Selma, a sua mamãe, que também está cuidando da sua saúde, também está em tratamento. Ó Senhor, toma essas servas em tuas mãos, ajude, ó Pai, e venha dar os recursos necessários, que o tratamento possa surtir o efeito necessário e elas se recuperem brevemente para a tua honra e glória. Continue, ó Deus, nos abençoando no restante desse culto. Receba, ó Deus, o louvor que vamos cantar agora. Em nome de Jesus. Amém. Tal é a paz que já me invade o coração. Essa é a paz de Cristo, que invade o coração de todo aquele que nele crê e coloca a sua vida nas mãos dele. Então vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, glorificar ao nosso Deus pela paz de Cristo. Louvemos.
Irmãos, nós vamos retomar aqui o nosso estudo bíblico de Provérbios, capítulo 20, um estudo que eu considero muito interessante sobre caráter e comportamento. Antes, eu gostaria de rever a estrutura que foi apresentada, está sendo apresentada agora na sua tela para os irmãos, desse capítulo. Então, nós dividimos em 5 partes. Uma parte sobre caráter e comportamento que nós vamos encerrar hoje. Nós começamos a ver na quarta-feira passada sobre o rei. Mais uma vez o preguiçoso, são somente 2 versículos, né, que vão tratar dessa questão. Doenças do coração, muitos versículos, nós vamos ficar possivelmente umas 3 quartas-feiras nesse assunto, e bênçãos para o justo, ok? Então nós vamos começar hoje, então, com esse tópico, caráter e coração, acompanhando, aliás, caráter e comportamento, melhor dizendo, acompanhando na sua tela, você tem aqui o que nós já vimos com os versículos anteriores vistos, né? Nós vimos: não se entregue ao vício. Nós tratamos de forma específica sobre bebida alcoólica, mas vimos que todo vício, de alguma forma, ele traz prejuízos severos para todos aqueles que se entregam a ele. Autoconhecimento só em Deus. Nós vimos que se o homem quer se autoconhecer, deve buscar o seu Criador. Através do Criador é que o homem pode ter conhecimento real e profundo a respeito de si mesmo. O próprio Espírito Santo é que sonda os nossos corações, se comunica com o nosso espírito e nos ajuda a ver o interior do nosso ser. Ética nos negócios, vimos o quanto que Deus odeia pesos e medidas enganosas, né? Aqueles que querem tirar vantagem através de usar pesos falsos ou errados, né? Falsificados, e também medidas que não correspondem à verdade. Então Deus odeia as pessoas que não têm ética nos negócios. E vimos também que o caráter é revelado pelo comportamento. Até a criança se dá a conhecer pelos seus hábitos, pelo seu comportamento. Então o comportamento revela aquilo que está no coração. O comportamento é a expressão do caráter. Ninguém vai ter um comportamento que esteja em desacordo com o seu caráter. Continuando, então, nós vamos ver alguns versículos hoje, e eu gostaria também de fazer uma leitura preliminar. Então, Provérbios capítulo 20, vamos ler os versículos 12, 14, 17 e 29. 12, 14, 17 e 29. Provérbios capítulo 20, versículo 12, fala assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. O versículo 14 fala: nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. O versículo 17 nos diz: suave ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. E o versículo 29 diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cães. Muito bem. Então nós vamos começar a ver então esses 4 versículos e vamos encerrar essa divisão que nós nomeamos como caráter e comportamento. Você na tela tem assim: Deus está atento ao seu comportamento. Deus está atento ao seu comportamento. O versículo 12, relembrando, fala o seguinte: o ouvido que ouve
e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. É óbvio que nós poderíamos entrar aqui numa discussão sobre criacionismo, evolucionismo, mas o criacionismo bíblico, ele é somente descritivo. Ele não está preocupado em explicar como que aconteceu. O criacionismo bíblico, ele afirma: o Senhor fez. Ponto. Toda a complexidade dessa maravilha que é o corpo humano, o Senhor fez. Às vezes, em sala de aula, eu comentava com os meus alunos, né, que somente uma célula, se tudo que tivesse que ser escrito a respeito do funcionamento de uma célula, da sua constituição, nós teríamos volumes e volumes de livros. É uma coisa altamente complexa, que na realidade o ser humano ainda continua estudando. Você tem que lembrar que, por exemplo, a genética é o estudo do DNA, que é um componente que está no núcleo da célula. Então, imagine somente uma célula. O organismo tem trilhões de células. Agora, imagine toda a complexidade de todo o organismo funcionando de forma integrada. Existem coisas maravilhosas, funcionamentos que são impressionantes e que, quando o homem vai estudar, é muito difícil essa pessoa não ficar maravilhada com esse funcionamento. Por isso que muitos chegam à conclusão de que realmente o corpo humano é obra de um Criador, de uma inteligência inexplicável. Somente Deus poderia fazer tal coisa, não o acaso. Nosso corpo é uma obra extraordinária e exponencial do nosso Criador. John Wilson, um dos maiores oftalmologistas do mundo, disse que nós temos cerca de 60 milhões de fios duplos encapados dentro de cada olho humano. 60 milhões. Os raios solares, ou os raios que vêm de lâmpadas, elas batem nos objetos, refletem, entram nos nossos olhos através de células especiais que tem na retina dos olhos. Esses raios são transformados em impulsos elétricos e levados através do nervo óptico até o cérebro. Para isso são 60 milhões em cada olho, como se fossem fios duplos encapados. Interessante que a imagem se forma no cérebro. É o cérebro que vai decodificar esses impulsos elétricos em imagem. Irmão, é uma coisa maravilhosa. O ouvido, para você ouvir esse som, o som se propaga através das moléculas do ar, diferenças de pressões que mexe uma coisa que você tem no ouvido chamado tímpano, faz vibrar. Essa transmissão continua através de 3 pequenos ossos que você tem dentro do ouvido, os menores ossos do corpo humano, martelo, bigorna, estribo. Essa vibração chega à cóclea, que parece um caracol que tem dentro do ouvido, que tem no ouvido interno. Irmãos, que coisa maravilhosa! Lá essas vibrações tem células especializadas que captam essas vibrações, transformam em impulso nervoso, e esse impulso é levado através do nervo vestíbulo coclear até o cérebro. Desculpem usar essa terminologia, mas eu acho muito interessante isso. E é no cérebro que se forma o som. Todos os sentidos, nós achamos que temos somente 5 sentidos, mas esses são os 5 sentidos mais conhecidos. Tem quase 20 sentidos no corpo humano, e todos eles se formam
no cérebro. Irmãos, o corpo humano é de uma complexidade, de uma beleza fabulosa. E Deus nos deu esse corpo humano. Na sua tela, em uma referência mais específica a olhos e ouvidos, você tem assim: se Deus colocou em nós olhos e ouvidos, devemos desenvolver a habilidade de olhar direito e de ouvir com atenção. Todos os sentidos humanos está sendo representado aqui através dos olhos e dos ouvidos, né? Que são órgãos da visão e da audição. Aliás, hoje, tecnicamente, ciência não fala mais ouvido, fala-se orelha, né? Orelha externa, orelha média e orelha interna, mas isso não é o nosso fim agora. O importante é saber que os nossos sentidos foram dados por Deus para serem usados direito, da forma como Ele deseja. Mas, ainda na sua tela, você tem aqueles que olham apenas com impureza e outros que escutam apenas o que lhes polui a alma. Irmãos, como que nós somos capazes de pegar a maravilha que é o corpo humano e usar de forma inapropriada, usar de formas que Deus não deseja que seja usado? Precisamos usar, sim, o nosso corpo, o corpo que Deus nos deu, para a glória de Deus. Precisamos cuidar do nosso corpo. Afinal de contas, o Espírito Santo habita em nós. Cada um de nós somos templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo, mas cada crente também é o templo do Espírito Santo. Então precisamos proteger o nosso corpo, cuidar do nosso corpo e usar o nosso corpo de tal forma que Deus se agrade. Então, concluindo essa parte, temos o seguinte: devemos olhar com olhos de santidade e ouvir apenas aquilo que nos edifica. Então, na sua tela você tem: devemos olhar com olhos de santidade e ouvir apenas aquilo que nos edifica. É isso, irmãos. Os nossos olhos precisam buscar coisas santas. Jó chegou a falar que ele fez pacto com os olhos para que ele não olhasse para uma donzela com um olhar mal intencionado. Isso está trazendo para a nossa versão, né? Já interpretando o que Jó queria dizer. Nós precisamos fazer pacto com os nossos sentidos. Precisamos olhar aquilo que Deus quer que nós olhamos, mas sempre buscando olhos de santidade, buscando ver as coisas que Deus quer que nós vejamos, e olhar as coisas com os olhos de Deus e ouvir aquilo que apenas edifica, e também usar os outros sentidos dessa forma. Continuando, irmãos, versículo 14, você tem na sua tela o seguinte: não seja do tipo que gosta de ter vantagem em tudo. Não seja do tipo que gosta de ter vantagem em tudo. Vamos reler o versículo 14? Nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Irmãos, é lógico que nós não estamos falando da prática da pechincha. A prática da pechincha é uma coisa histórica, até cultural, né? Em alguns países do Oriente Médio, é costume você negociar. Então tem aquelas feiras enormes, gigantescas, lá em Bangladesh, na Turquia, né? Em muitos lugares, em Marrocos também. Acho que Bangladesh fica em Marrocos, né? Mas em muitos países do Oriente Médio, eles têm muito cultural isso,
E, de uma certa forma, para o vendedor, é até estranho se alguém não pechinchar, não discutir, não negociar o valor. Então, isso não há um erro nisso. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer esse tipo de coisa, não é? Tem pessoas que fazem isso muito facilmente, mas eu tenho essa dificuldade. O problema não é você tentar negociar, olha, eu vou pagar à vista, você pode fazer um desconto, né? Estou achando que está caro, quanto você pode fazer isso para mim? Isso não é, o problema não é esse. O problema está naquela pessoa que quer tirar vantagem porque quer tirar vantagem em tudo. É na intenção maligna do coração. E para isso ele fala assim, olha, isso não vale. Isso não vale nada, e começa a desmerecer o produto para poder comprar de forma bem abaixo realmente do valor justo, para sair então se gabando de que enganou o outro, né? E se deu bem na transação. Na sua tela você tem assim, essa cultura da pechincha está tão arraigada que os comerciantes já majoram os preços, levando em conta que os compradores pedirão descontos. Então, o que acontece é que na prática comercial, os comerciantes, onde há essa possibilidade de negociação, eles já elevam o preço, sabendo que, havendo essa negociação, tem como chegar no valor mais em conta. Isso acontece, por exemplo, muito com venda de carro. Eles colocam um preço mais alto para que, ao negociar carro usado, né, ao negociar a compra, esse valor possa abaixar um pouco, e na realidade todos saem lucrando, né? Por isso que você tem na sua tela, não há nada de errado em pedir descontos. Precisamos buscar preços justos e evitar lucros excessivos, especialmente no mercado em que os atravessadores é que levam a maior fatia do lucro. Ok, então você pedir descontos, mas você também objetivar o lucro excessivo, não é? Isso também é um erro. Uma vantagem, né? Obter sempre vantagem em detrimento do outro, isso é um erro. O que se tem que fazer, irmãos, é procurar chegar num valor justo, num valor que satisfaça a todos, que não haja prejuízo para ninguém. Por isso que você tem na sua tela aí, quando as leis do mercado são regidas por uma ética justa, tanto vendedores quanto compradores, tanto produtores quanto consumidores saem ganhando e todos ficam satisfeitos. O grande problema, e eu vou falar especificamente do Brasil, é que as pessoas querem ter lucro e grandes lucros. Nós já temos o problema do atravessador. Então você tem quem produz, tem o atravessador e o consumidor final. Às vezes o atravessador compra por um preço reduzido, aumenta demasiadamente o preço, extorsivamente isso, não é? E o consumidor final paga um preço muito alto. Se esse consumidor final tiver acesso ao produto direto do produtor, com certeza ele vai pagar bem mais em conta. Por isso que muitas cooperativas surgem para vender direto do produtor para o consumidor sem o atravessador, não é? O problema é que se o atravessador, e aqui no Brasil eu falo isso, ele tivesse tendo o seu lucro, com certeza, mas o lucro justo, tivesse cobrando o preço justo, isso não teria problema para ninguém. Todos sairiam lucrando nessa cadeia mercantil, né? Tanto o produtor quanto o atravessador e o consumidor final. Agora, o problema é essa mentalidade
pecaminosa que se tem. Todos querem vender de forma extorsiva, a preços absurdos, para auferir, né, vantagens, né, ter vantagens grandes, maiores. E normalmente quem sofre mais é o consumidor, né? Aquele que vai adquirir o produto. É ele que vai sustentar toda essa cadeia. Isso acaba ficando pesado demais, não é? Pesado demais. Agora, numa sociedade em que cada etapa, né, há um pensamento reto, há uma ética justa nas cobranças, aí todos são abençoados. Todos são abençoados. O problema não é no lucro, o problema é todos quererem realmente ter um lucro muito além do que deveriam, né? Isso acaba secando a fonte aqui, que é o consumidor. Então, irmãos, numa sociedade justa, numa sociedade que fosse orientada por Deus, isso com certeza iria acontecer. Mas quanto mais os homens se afastam de Deus, quanto mais os comerciantes, os produtores, os atravessadores se colocam ou estão numa situação de não comunhão com o Senhor e seus princípios, mais a sociedade sofre esse tipo de situação terrível que nós vivemos na atualidade, né? Numa sociedade em que há uma ética justa, uma sociedade que é regida pelos princípios morais judaico-cristãos, é uma sociedade em que todas essas etapas serão praticadas, cada um terá o seu lucro, mas terá o seu lucro certo, o seu lucro correto, não baseado na exploração dos outros. Então, não seja do tipo que gosta de tirar vantagem em tudo. Continuando, irmãos, você tem na sua tela também o seguinte título: é melhor ganhar o pão com o suor do trabalho. É melhor ganhar o pão com o suor do trabalho. O versículo 17 diz assim: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Esse suave ao homem o pão ganho por fraude, esse é aquele ganho desonesto. Parece suave, doce, há uma alegria momentânea, mas isso não vai durar muito tempo. A esperteza pode funcionar por um determinado tempo, mas vai acabar. Esse tempo vai se encerrar, funciona por um tempo, mas um tempo relativamente curto. Muitas pessoas entram em esquemas de corrupção para acumular fortunas, fraudam licitações, buscam informações privilegiadas, não é, para conseguir lucros maiores, patrocinam campanhas de políticos desonestos a fim de receber depois benefícios especiais em seus negócios sujos, compram sentenças, subornam, oferecem propinas, engano. Isso é uma realidade do Brasil corrupto que nós vemos hoje. Eu não gosto muito de falar sobre política, mas uma coisa me espanta em relação a uma questão chamada, a uma operação chamada Lava Jato. Para minimizar os efeitos da Lava Jato, os políticos mudaram as leis. Começaram a mudar as leis, isso daí com o apoio do Supremo, em benefício próprio. Tanto é que uma pessoa condenada em 3 instâncias, hoje em dia, ela não pode ser presa, a não ser que o último recurso
seja julgado. Irmãos, que coisa estranha! Quer dizer que o juiz lá na primeira instância fez toda a análise do processo, ouviu tudo que tinha que ouvir, chegou à conclusão que tinha que condenar a pessoa. Então essa pessoa não vai ser presa, a não ser que haja um erro processual. Aí então tem a segunda instância e a terceira instância. Mas não havendo erro, eu não entendo isso. Mas me parece que o Brasil ele está tão tomado pela corrupção, 1/3 do Congresso Nacional está respondendo a algum tipo de processo. Então são esses homens que fazem as nossas leis, e leis estão sendo feitas cada vez mais para impedir que ações, que operações como esse da Lava Jato possam atingir esses homens corruptos que estão no poder. Precisamos orar pelo Brasil. Eu não sou a favor de revolução. Eu não sou a favor de fechar Congresso, fechar Supremo de forma alguma. Eu sou a favor de uma evangelização, que o povo evangélico viva o verdadeiro evangelho, não esse evangelho que está sendo anunciado aí de prosperidade, de fantasia, de experiências profundas com Deus, mas uma vida longe de uma prática de fé coerente com aquilo que a Bíblia ensina. Nós precisamos influenciar pelo Evangelho, e essa influência precisa chegar lá no Congresso, e assim leis saudáveis, leis que glorifiquem a Deus, possam ser feitas. Eu não estou falando que devemos votar em políticos crentes, não é isso. Eu estou falando que a influência do Evangelho pode mudar uma nação. Nisso eu creio. Essa é a melhor revolução que podemos fazer, a revolução desarmada, sem ódio, sem gritaria, sem quebradeira, mas com muito amor, pregando e anunciando o amor de Jesus para as pessoas. Me desculpe aí esse desabafo, eu espero que ninguém se sinta incomodado com isso, mas eu preciso falar também aquilo que eu penso. É possível até você se achar muito esperto. É possível até que as coisas estejam funcionando para você. Mas calma, cuidado. Aliás, mas calma não, mas cuidado. Isso vai acabar. Olha na sua tela aí, por favor. Mas o fim dessa linha não é luminoso. Esse pão suave ganho por fraude desculpa, faz mal ao estômago. Continuando ainda na tela, o trigo macio do conforto transforma-se em pedrinhas de areia na boca. Não cai bem. Chega à sua boca suave. A princípio parece ser macio, mas depois todos nós já mordemos uma pedrinha, não é? Sem querer, e o prejuízo, a dor que isso provoca, o incômodo. Imagina você estar mastigando pedrinhas de areia. Isso é uma linguagem simbólica para dizer do sofrimento. Aquilo que a princípio parece bom, daqui a pouco vai trazer um sofrimento profundo. Aquilo que parecia da vida transforma-se em instrumento de morte. Por isso você tem também na sua tela: a riqueza só é bênção quando vem como resultado do trabalho honesto e como fruto da bênção de Deus. Eu fico encantado quando vejo pessoas que estão enriquecendo-se, mas através do trabalho honesto. E é interessante ver como essas pessoas, elas se dispõem a abençoar outras. E as suas riquezas não diminuem. Deus propicia essas pessoas ter condições de, através das suas posses, abençoar outras pessoas.
é o fruto do trabalho honesto. Parece macio quando começa, quando chega à boca e continua macio em todo o processo de mastigação, porque é o trabalho honesto. Não trará dor, não trará morte. E o último versículo, irmãos, dessa noite que gostaria de ver com os irmãos, está lá no versículo 29. Você tem na sua tela o seguinte tema. Desculpa. Aproveite cada fase da vida. Aproveite cada fase da vida. O versículo 29 nos diz: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cães. Continuando, você tem: a vida é feita de várias estações. Cada uma delas tem sua beleza peculiar. Irmãos, a vida é feita de estações. Você tem infância, adolescência, a juventude e a velhice. A grande questão é que muitas vezes nós queremos ficar eternos jovens. Tem muitas pessoas que não estão satisfeitas com a velhice e querem viver como se jovens fossem. Não estão aproveitando bem essa etapa da vida que é a velhice. Aqui o autor, o sábio, está destacando duas estações: a juventude e a velhice. Acompanhe, por favor, essas diferenciações que eu vou colocar aí na sua tela. Os jovens estão cheios de vigor e força, os velhos repletos de sabedoria e experiência. Os jovens prevalecem pela força dos músculos, os velhos pelo discernimento da vida. Os jovens têm explosão em seus músculos, os velhos tenacidade em sua experiência. Os jovens precisam aprender sabedoria com os velhos, e os velhos precisam da proteção dos jovens. Os jovens podem ter visões do futuro, e os velhos podem sonhar com novas oportunidades. Irmãos, que bênção é poder viver cada etapa da vida debaixo do cuidado do Senhor, viver cada etapa, cada estação da vida, aproveitar cada estação, sabendo que o Senhor é que cuida de nós e está conosco em cada momento. Mas precisamos tomar consciência, né? O jovem pode ter vigor e força, o jovem pode ter força nos músculos e esse vigor, essa força muscular prevalece nos jovens. Me permita aí, Enzo, mas eu me lembro que nós fomos colocar aquela placa lá em cima, lá em frente à igreja, e eu vi Enzo subindo e descendo do alto várias vezes. Eu falei, misericórdia, já fui assim, hoje em dia eu não posso mais fazer isso, né? Fizer uma, duas vezes, eu já estou muito cansado. Mas os jovens têm essa força, os jovens têm essa explosão em seus músculos, se movem rapidamente, mas os jovens precisam aprender sabedoria com os velhos. Os jovens podem ter visões do futuro, mas os velhos podem sonhar com novas oportunidades. Os jovens podem ter isso tudo, irmãos, mas eles têm muito a aprender com os velhos, porque os velhos são repletos de sabedoria e experiência. Os velhos têm discernimento da vida, aprenderam a ter discernimento da vida. Os velhos são vigorosos em sua experiência. Só que os velhos precisam da proteção dos jovens. Quanto mais a idade vai avançando, maior necessária vai se tornando a proteção dos jovens, os cuidados que os jovens
precisam ter, né? Dispensar para os seus pais e avós. Não precisa haver conflito. Essa ideia de conflito de gerações, isso é uma coisa ultrapassada. Os jovens, com a sua força, o seu vigor, podem abençoar os velhos. E os velhos, com a sua experiência, sua sabedoria, sua tenacidade, seu discernimento, podem abençoar os jovens. E assim, de forma harmônica, todos serem abençoados. Infelizmente, algumas pessoas não aprendem com a idade. Como eu tenho visto muitos velhos dando conselhos errados, sem discernimento de vida. Por isso, meu jovem, aprenda a envelhecer. Envelheça buscando sabedoria, discernimento, experiência de vida, sem deixar Deus de lado. E meu irmão que já está em idade avançada, que já é um idoso, queira receber a ajuda dos jovens. Mas se você ainda não aprendeu a ter sabedoria e discernimento, é tempo de você buscar em Deus tudo isso que Deus vai te dar. Você pode sonhar com novas oportunidades. A vida não se encerrou. Você tem muito ainda a contribuir na vida dos seus filhos e netos, mas também na vida da sua comunidade, em especial da sua comunidade de fé, que é a sua igreja. Então, participe, aproveite bem essa estação da vida, que crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos aproveitem bem cada estação que estão vivendo. Isso tudo para a glória do Senhor, colocando a glorificação de Deus como alvo central. Irmãos, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de ter 2 minutinhos da sua atenção para trazer uma consideração que eu acho importante. Nos noticiários, estamos ouvindo muito a respeito daquela menina de 10 anos que passou por um aborto, né? Ela foi violentada pelo tio. Estou vendo muitos comentários. Eu acredito, irmãos, que você pode até ter uma convicção nesse sentido, em relação ao aborto. Eu sou contrário ao aborto e, mesmo por estupro, eu penso dessa forma. E você pode até pensar assim, mas eu acredito que esse não é o momento de alguns embates. É preciso haver muita prudência na hora de colocar as coisas, porque isso pode soar para o mundo como falta de amor e falta de misericórdia. O que nós devemos fazer, irmãos, é orar por essa menina, orar por esses pais, por essa situação toda que irá atingir todo o restante da vida dessa menina. Possivelmente eles terão que mudar de lugar, porque o nome dela chegou ao conhecimento público, que é uma coisa terrível que foi feita. Eles vão ter que mudar de lugar, mudar de cidade. Essa criança vai ter que mudar de nome para não viver com esse estigma, não é? Com essa pecha, né? Com essa vergonha o restante da sua vida. Então, agora é tempo de orarmos, termos misericórdia e clamarmos pela misericórdia e o cuidado de Deus por essas vidas. E orarmos também pelo tio, para que ele se arrependa do seu pecado, crê em Cristo e tenha sua vida transformada. Que isso aconteça para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar e depois eu quero dar um comunicado aos irmãos. Obrigado, Deus, porque temos aprendido muito com a tua palavra. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque podemos ter um comportamento coerente com a tua palavra, porque o caráter que nós temos está cada vez mais sendo transformado para nos tornarmos parecidos com Cristo.
Por isso, ó Deus, venha nos ajudar. Se algumas dessas tentações relacionadas ao caráter vier nos afligir, ó Senhor, dar-nos forças para resistirmos, permanecermos firmes, lutarmos contra o pecado e não agirmos de forma errada, não termos um comportamento que não te agrada. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tua palavra pode trazer transformação aos nossos corações pela ação do Teu Santo Espírito. Colocamos a vida dessa menina, ó Pai, em Tuas mãos, que nós falamos agora, dos seus familiares e também do seu tio. Ó Deus, venha derramar a Tua misericórdia e a Tua graça sobre essas vidas. Que essa menina possa sentir o Teu amor, de tal forma que ela venha conhecer a Ti e, através da Tua misericórdia e graça, as consequências dessa situação terrível que ela está vivendo não sejam mais sentidas e que ela possa ter uma vida normal. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então só lembrando que nesse domingo nós não teremos a EBD pela manhã. Teremos a transmissão do culto online à noite, mas pela manhã nós não teremos a EBD. Faremos uma live para os membros da igreja, através do aplicativo Meet, porque teremos um momento de devocional e logo em seguida realizaremos a nossa assembleia regular. Tá bom, irmãos? Então, quero deixar isso avisado, inclusive para aqueles que não são membros da igreja, que nesse domingo nós não estaremos transmitindo o nosso culto pela manhã. Eu te aguardo à noite, às 18 horas, para a transmissão do culto noturno. Mas pela manhã nós teremos a assembleia e faremos uma reunião com os membros da igreja. Que Deus te abençoe a todo, te dê um restante de semana abençoado. E não se esqueça, se você deseja participar da atividade da igreja no domingo que vem, pela manhã, você precisa dar o seu nome lá no grupo da igreja, já que a quantidade de pessoas no templo está limitada a 28 pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Até domingo, se Deus assim nos permitir.